Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre volatilidade. O que significa volatilidade quando nós falamos sobre as opções? Quando nós falamos sobre venda de volatilidade, quer dizer que dentro de um parâmetro de 0 a 100, aquele determinado papel, ele, quando está acima da normalidade, que a volatilidade geralmente ela é avaliada ali dentro de um ano, se nós conseguirmos perceber que dentro dessa região a volatilidade ela está muito alta, nós conseguimos obter alguma condição significativa quando nós vendemos a volatilidade. Então, nesse caso, eu estou olhando o papel aqui de Petrobras e eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue identificar quando uma volatilidade ela está alta e qual o tipo de operação que nós podemos fazer quando nós identificamos esses momentos. Porque a volatilidade implícita de Petrobras, no momento, está em 48%, sendo que dentro de um ano ela variou de 15,37 a 48. Nós conseguimos já perceber que a volatilidade atual ela está nas máximas. Então isso aqui é uma oportunidade que nós vemos em vender as opções. E quando nós olhamos aqui no gráfico de Petrobras, nós conseguimos perceber que o IV Rank também é um tipo de volatilidade que quando ele está nas máximas, nós entendemos que ele está com uma volatilidade acima do normal dentro de um parâmetro de 0 a 100. E aqui na opções.net, então quando nós olhamos Petrobras, nós conseguimos entender o seguinte. Olha o parâmetro aqui que ele está marcando aqui, em 60, que foi o máximo que ele chegou. Só que essa escala, ela vai de 0 a 100. A máxima dentro desse período foi de 60. Então ele sai do 0 e vai até os 60. E a normalidade de Petrobras, no período aqui, ó, de 2024 até aqui, olha, abril de 2025, ele não foi nem para baixo e nem lá para cima. Ele tá aqui dentro dessa região, ó, que tá batendo o quê? Entre os 20 e vamos botar aqui entre os 30. E quando nós olhamos esse pico de volatilidade que ele teve aqui nesse caso, quanto de volatilidade ele atingiu no dia 11 de abril de 2025? Quer dizer, 42,8%, sendo que o normal de Petrobras, dentro de um período de um ano, ele não passa aqui dos 30. Ele vem aqui nos 27, ó, 30,2%, 29, 32. De maio de 2024 até abril de 2025, nós conseguimos entender que a normalidade de Petro ela está aqui dentro dessa região, quer dizer, dos 19 aos 32. Raramente ele foi na casa dos 30. E aí, pessoal, quando nós conseguimos identificar essa distorção de volatilidade, que no caso foi nos 42,8, nós conseguimos entender que quando nós vendemos volatilidade, tudo está ao nosso favor. Primeiro que quando nós vendemos, o θ, que é aquela grega das opções, que ela joga contra quem está comprado. Quando nós falamos opções, tá, pessoal? Não confundam com as ações. Estou falando aqui na parte de opções. Quando você compra, a grega θ, ela joga contra as nossas operações. Por quê? O θ, ele representa o tempo. Então, quando você compra, o θ, ele vai tirando do teu prêmio. Cada dia que passa e o mercado não anda ao teu favor, ele vai consumindo aquele prêmio que você possivelmente poderia ganhar. Se você, vamos lá, se você pagou R$100 numa call ou numa put e aquele movimento ele ficou estagnado, ele ficou de lado, a cada dia que passa, aqueles R$100 que você colocou, você vai perdendo ali, se o θ for de 30, você vai perdendo 30 centavos, porque você não é obrigado a ficar até o final da operação. No final de 15 dias, o mercado ele variou ali de 0 a 15%, estou botando aqui como um exemplo, e todos os dias você perdeu 30 centavos, você vai ver que no final desses 15 dias, o prêmio que você pagou, ele já está ali valendo R$50, vamos dizer assim. E aí você pode encerrar a operação caso você queira. Agora, quando nós falamos de venda de volatilidade, tudo favorece a nossa operação. Por quê? Porque o θ ele está jogando ao nosso favor. E quando o delta ele é favorável, dependendo da região que você está vendendo também as suas opções, ele vai acelerar ao teu favor. Porque o delta, nenhum desses parâmetros ele é fixo. Ele vai andar, ele vai variar de acordo com o andamento de cada movimento das ações. E isso vai impactar nas gregas das opções. Eu sempre olho os deltas e relaciono isso com o risco. Por quê? Quando você vende um delta 50, você basicamente está vendendo
na linha do dinheiro. Quando você vende um delta 15, 16, 7, você está bem longe do dinheiro. Agora, se você vende um delta muito alto, acima da linha do dinheiro, você está completamente dentro do dinheiro. E aí é que mora o grande perigo, dependendo da situação que você está operando. Porque se Petrobras, vou mostrar aqui no gráfico, vai ficar mais fácil. Se Petrobras, por exemplo, está aqui 30,85, e se você vende uma put nos 34, você concorda que é muito mais difícil a Petrobras sair, dependendo da quantidade de dias que você vender essa put, você tem mais relevância dela encerrar o exercício dessa operação antes dos 34 do que depois. E quando você vende a put dentro do dinheiro, é muito mais fácil a Petrobras daqui subir e esse prêmio que você vendeu, porque quando você vende você coleta prêmio, você ficar com esse prêmio e Petrobras subir. Ou até mesmo se você vende put aqui nos 27 e Petrobras ela ter que sair daqui de cima e atingir o break-even da tua put. Aí você ser obrigado a comprar a ação de Petrobras. Ou, e se isso não acontecer, você também vai ficar com o prêmio. Só que quando você faz a venda nos momentos errados, nos deltas errados, nas volatilidades baixas, tudo joga contra a tua operação. E é por isso que a gente olha muito a volatilidade do mercado. Você vai ouvir muito dizer, vendi volatilidade. Por quê? Porque você está vendendo quando a vol está alta. Você está vendendo opção. Só para base mesmo de conhecimento, vamos dizer que aqui, a volatilidade de Petrobras, como lá no que eu mostrei para vocês, o normal é que ela fique dentro desse range. Mas quando ela sai, ela dá esses picos, qual é a probabilidade? E contando que aqui é de 0 a 100. E o normal aqui, como lá no exemplo, é de 60. Só que quando ele sai desses 60, ele pode ir lá buscar a casa dos 100. Mas qual é a probabilidade? É de passar? Não. Porque se nós olharmos o histórico desse papel, a probabilidade é que ele volte à normalidade. Então, quando nós percebemos que ele sai desse padrão operacional, nós conseguimos fazer essa venda para que nós possamos nos beneficiar do tempo e que o tempo esteja ao nosso favor, porque quando nós unimos as informações de volatilidade junto com o gráfico, tudo está ao nosso favor. Imagina você, Petrobras nesse momento, ele está nessa região, na casa dos 30. Mas perceba que há muito tempo, Petrobras está aqui no curso de alta. A normalidade dele é que ele faça esses movimentos para subir. Só que como lá fora, lá na China, está tendo essa guerra tarifária com Trump, o petróleo Brent está caindo, é claro que o mercado às vezes dá essa panicada. E quando isso acontece, a volatilidade ela é demonstrada com medo. A volatilidade ela aumenta. Consequentemente, quando ela aumenta, os prêmios das opções também eles vão te remunerar muito melhor. Porque você entende que quando está tudo bem, a volatilidade está baixa. Por quê? Está todo mundo confiante, o mercado está subindo, você não tem medo de nada. O pessoal está ali naquela, vamos comprar, o mercado está otimista. Agora, quando esses picos de volatilidade acontecem, é justamente sentimento de medo. E quando o medo vem, os prêmios acabam aumentando. Por quê? Na ponta, que quem está comprado nas ações, ele está comprando as puts para se proteger. Ele está fazendo o hedge da carteira dele e você está servindo de contraparte. Então, quando eu vendo as opções, eu estou, na verdade, segurando, caso no futuro Petrobras caia, eu sou obrigado a comprar desse cara aqui que já tem ações em carteira. Teoricamente, eu estou fazendo uma venda descoberta. Por quê? Porque no futuro também eu quero comprar. Só que, olha só, ele já vem comprado desde aqui, e eu quero começar a comprar aqui. Então, esse cara se beneficiou e você também está se beneficiando porque você não está comprando caro, você está comprando barato. Entende a diferença? A volatilidade, ela serve de parâmetro para você entender se o mercado está pessimista ou não. A mesma coisa é o índice VIX. Por que o índice é chamado de índice do medo? Nada mais é do que um índice de volatilidade. Quando as ações, quando os sentimentos eles estão alinhados com o medo de quedas no mercado, vou botar vermelho aqui, o que acontece? O índice VIX ele dispara. Por quê? Porque ele está precificando que as pessoas
estão com medo, o mercado está pessimista. E com isso, quem vende volatilidade, ele se beneficia, porque nós sabemos que dentro de um canal de volatilidade, que todas as ações estão performando há anos aqui dentro, tá todo mundo comprando, vendendo, negociando, e quando o mercado cai, o que acontece? O índice de volatilidade, ele geralmente explode. Quando o mercado sobe, o que acontece? O índice de volatilidade, ele cai. Então é só você raciocinar comigo agora. Imagina se você quer vender volatilidade, você quer vender com ela barata ou você quer vender com ela cara, né? Quando nós falamos de compra, aí já muda de figura. Você quer comprar algo caro ou você quer comprar algo barato? Você entende a diferença? Então, quando nós falamos de medo de mercado associado à volatilidade, ao índice VIX, quanto mais esse índice sobe, mais prêmios nós recebemos. E com isso, consequentemente, para não ficar muito longo, é muita informação, quando nós vendemos as nossas opções, nós ainda contamos com um recurso que se chama break-even, que é o prêmio descontado da onde você vendeu a tua opção. E somado com esse prêmio, nós temos ainda essa área toda de proteção. Então, quando você vende volatilidade, você sempre vai procurar a volatilidade mais alta. É sempre nesses picos de volatilidade. E o medo de quem vende volatilidade está bem longe dessa galera que está comprada em ações e está ali pessimista, que o mercado vai desabar, que o mundo vai cair. E isso é o mercado. O mercado ele sempre funcionou assim. Quando tudo volta ao normal, quando tudo se alinha, quando a volatilidade que saiu das bandas superiores, ela tende a voltar à normalidade. E, consequentemente, o que acontece? Esse índice VIX ele começa também a voltar aqui para dentro. Ele começa a ter a normalidade dele de todos os tempos. Nós sabemos que ele funciona de 0 a 100, ele vai voltar para a normalidade. E aí, quando nós vendemos essa volatilidade, ó, aqui em cima, a probabilidade desse mercado, ó, logo se acalmar e voltar para dentro da normalidade, ele é muito grande. E com isso, vem os nossos lucros. É por isso que nós vendemos com a volatilidade alta. Eu tô falando porque essa semana eu tive não discussão, mas um papo mais duradouro com uma pessoa que estava discutindo em relação ao quê? Que eu comentei com um amigo e falei assim, olha, o índice ele tá nas máximas históricas de, sei lá, 5 anos. O índice chegou a bater essa semana em 56% a 58%, sendo que desde 2020 a gente nunca viu o índice passando dos 25%, 22%, 23% no máximo. Então, quando eu olhei para isso aqui, eu falei assim, poxa, maravilhoso para você vender volatilidade. E aí a outra parte lá que eu vi falou assim, pô, você tem que estudar mais opções, porque quando ela tá alta a gente faz ao contrário, a gente compra. A gente percebe que tem muita falta de informação no mercado. Aí eu, com muita paciência, eu expliquei. Cara, então assim, não é querendo ser grosseiro, mas eu acho que você que tá enganado. Aí eu expliquei. Eu falei, olha, o que você prefere? Você quer vender opções quando a vol está baixa? Quando o prêmio ele está aqui, ó, magrinho, ou quando a vol está lá em cima, quando os prêmios eles estão bem gordos aqui. Aí ele, não, realmente. Aí ele começou a ver que fazia sentido a minha explicação. Então você percebe que as opções ela não é difícil de você operar. O que falta são o conhecimento mais arrojado do pessoal, de querer estudar, de querer se aprofundar nesses detalhes. Você não vai chegar aqui e vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. O mercado ele mesmo vai selecionar aqueles que são profissionais do mercado e aqueles amadores. Porque o que alimenta o nosso lucro são as pessoas que não têm conhecimento. É simples, pessoal, é só você parar e raciocinar. Você prefere comprar aqui em cima, que tá tudo muito caro, ou você prefere comprar aqui, que tá bem mais barato? Olha, eu prefiro comprar aqui porque o desconto ele é muito maior, é menos arriscado do que eu estar me posicionando aqui nas máximas. E assim funcionam as opções, assim funciona a volatilidade, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, @DeltaOpções, curta aí para que você seja avisado, deixa aí o sininho de notificação ligado para quando eu soltar novos vídeos você ser avisado. Então um forte abraço e até mais.